cantar, mas o dia saiu, nos fazendo chorar. Saudade, aleluia, Aleluia, Jesus. saudade, no céu não teremos saudade, não existe dor. Saudade, só temos saudade se na realidade conhecemos o amor. Talvez se chora sem saudade, só temos saudade se na realidade conhecemos o amor. Aleluia! E no Espírito Santo, o Pai Criador, e que planejou a salvação ao homem. Cristo é aquele que veio e executou o plano de salvação. E o Senhor Espírito Santo é aquele que nos dá o arrependimento, é aquele que continua a salvação na vida do homem e da mulher. É o Senhor Espírito Santo que nos dá entendimento da palavra de Deus, que nos dá entendimento da mensagem divina. E aqui estamos para aprender do Senhor. Professor, é o Senhor Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, é o Senhor que é o nosso professor. Ensina nós aqui nessa manhã, ensina meus irmãos, ó Pai. Senhor, ensina nós que nós somos pecadores. Nós precisamos entender que nós e nós mesmos nós não conseguimos salvação. Nós conseguimos a salvação em Cristo. Pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Isso nós precisamos entender, compreender todos os dias da nossa vida, Pai, e nunca deixar desfalecer, Senhor, na Tua presença. Pai, fala comigo aqui agora, fala com meus irmãos, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. De pé, meus irmãos, de pé, quem trouxe a oferta, levanta para o céu aí a sua oferta. O seu voto, nós vamos fazer aqui o capítulo 3, versículo 1. Vamos lembrar de onde o homem caiu, para nós não cair também. Quem é humilde cai. Humilde, aquele que se humilha, aquele que está na presença de Deus. Humilde quer dizer uma pessoa que reconhece Deus acima de tudo. Essa humildade que eu estou dizendo, não é aparência, isso é dentro do coração. O humilde não cai. Ele pode até acontecer coisas e ele sofrer bastante, se decepcionar muito, porque isso acontece, mas ele permanece de pé, porque é Deus que segura nas mãos. Esse justo cair 7 vezes não é cair da presença de Deus, porque justo, se praticamos a justiça, essa queda que fala, a Bíblia diz que o justo cai 7 vezes o Senhor o levantará. É tipo Elias na caverna. Ali ele estava meio que caidão, né? Mas ele estava na presença de Deus, e Deus levantou. A soberba, irmãos, quando a pessoa tem a soberba, ela já está caída. Nunca foi levantado por Deus, porque quem é soberbo, Deus não habita no coração soberbo. Quem está me entendendo? E isso a gente tem que entender. Não adianta falar, distorcer a Bíblia para a gente achar que está certo. Não, a Bíblia é real, é verdadeira.
E não adianta. Se nós temos algo que precisa mudar, tem que mudar e pronto, acabou. Não é? Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, como diz o outro. Deixando o ventilador, vale. Aí vocês vão aguentar aí, vocês vão aguentar o calor. Então vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis 3, 1. Queda do homem. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu a mulher, que não precisava nem responder, mas pela educação tem que responder, mas tem que responder com sabedoria. Ela disse: do fruto das árvores do jardim podemos comer, revelando, igual Sansão, revelando os mistérios. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, pecado terrível, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Não só comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E aí abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo, antes eles não percebiam, tá vendo? E percebendo que estavam nus. Antes eles não percebiam, né? Que coisa interessante. Glória a Deus. Então quer dizer que uma pessoa espiritual, os olhos dela é bom, né? Os olhos de uma pessoa espiritual não é malicioso. Interessante. Vendo a mulher que a árvore é boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comestes? E então disse o homem: a mulher, agora vem a culpa um do outro, a culpa nunca é da pessoa. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A culpa é do Senhor, então. A culpa é de Deus. O Senhor que deu a mulher.
E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, aí agora vem: a serpente me enganou e eu comi. Agora jogou na serpente. E então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o seu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade, agora aqui vem a promessa, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a promessa de salvação. E a mulher diz, agora vem a luta para as mulheres: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: viste que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei não comesse, maldita é a terra, oh Jesus, por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. E ela produzirás também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, e por ser mãe de todos os seres viventes, fez o Senhor Deus vestimentas. Quem fez vestimentas? Foi Deus. O Senhor fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. E então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir deu uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Pode sentar, pode glorificar a Deus. Aqui. Precisamos falar um pouco sobre isso, irmãos. Nós precisamos nos conhecer como ser humano. Acho que isso todos os crentes têm que conhecer. Saber pelo menos primeiro, começar por aqui. Quem é você? De onde que você veio? Precisamos reconhecer de onde o homem caiu. Onde foi que o homem caiu? De onde caiu o ser humano? Onde caiu a humanidade? Onde que foi? Como que foi? Por que foi? Ou por que caiu, na verdade? Então nós precisamos analisar, que nós somos feitos como Adão e Eva. Nós somos gerados desde o ventre da nossa mãe em pecado original. Quem é da carne é carne, quem é do espírito é espírito. Quem nasce da carne é carne, não adianta. O pecado já está envolvido ali, por causa de Adão e Eva, a queda do homem. E por aí a gente precisa entender que dentro do homem, a natureza do homem é pecaminosa.
A natureza do homem em si é pecaminosa. Não tem nada bom no homem a partir do pecado. Se for falar antes do pecado, a gente precisa olhar e ver o quanto o homem e a mulher eles eram beneficiados. Nossa, quantas coisas eles tinham ali. Esse contato com Deus que eles tinham, essa imagem e semelhança de Deus que estava no homem. O homem não tinha pecado. Não existia pecado no homem antes desse episódio aqui. Não havia morte, porque o salário do pecado que é a morte. O que gerou a morte foi o pecado. O homem não nasceu para morrer. Por isso que a gente, quando vai no velório, vocês podem notar que todo mundo fica chorando lá, as famílias chorando, por quê? Perdeu alguém. Mesmo crente, mesmo sabendo que a pessoa vai para o céu, lugar de glória, lugar maravilhoso, lugar preparado por Deus, mesmo assim o ser humano chora. Jesus chorou. Jesus chorou com a morte de Lázaro, mesmo sabendo ele que Lázaro ia ressuscitar, não é? Mas ele chorou e depois orou. E ele disse: Pai, eu sei que o Senhor me ouve sempre, né? Sabia que Lázaro ia ressurgir. Ele mesmo disse: ele está morto, mas ele vai ressuscitar. Então eles acharam que era no último dia, mas Deus tinha um plano ali. Mas Jesus, como homem, mostrou a sua humanidade chorando. Os judeus estavam ali chorando diante de Marta, Maria, aquele choro, né, da perda. Jesus também chorou. Então nós vemos que o homem ele não foi feito para morrer, mas o pecado, o salário do pecado, como que é a morte. Então pelo pecado veio a morte para o homem. Lembra, na Bíblia, sempre no início aqui, a gente, estudando a Bíblia, a gente vê que muitas pessoas viviam muitos anos, né? O Matusalém viveu 969 anos. Olha quanto tempo. Olha quanto tempo vivia um homem naquela época. Então quer dizer, não era para morrer, mas com a morte, com o pecado aí, mesmo com todos esse tempo, 969 anos o homem morreu. E todo ser humano, a partir desse episódio, a partir desse momento aqui, a partir da queda do homem, a partir daí o homem passou a morrer. O pecado, irmãos, ele é terrível. E nós, como seres humanos pecadores, nós temos que reconhecer isso diante de Deus, senão nós não teremos a imagem e semelhança de Deus em nós. Vocês sabem o que é a imagem e semelhança de Deus? Há alguns que dizem que Deus parece conosco, ou que nós parecemos com Deus no corpo. Você acha que Deus se reduz a isso? Deus é Espírito. Glória a Não Deus. se reduz à imagem corpórea do homem. A imagem e semelhança de Deus no homem é o caráter de Deus no homem. É o cara. Quais são os caráteres de Deus? Nós temos que conhecer Deus. Se eu quero vencer as tentações, como nós falamos aqui, nós meditamos aqui logo no início, em Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante, eu preciso conhecer Deus, porque se eu não conhecer Deus, eu não vou vencer as tentações. Eu preciso conhecer quem é Deus, qual é o caráter de Deus. Ele é bondoso, misericordioso. Aleluia. Então esse caráter de Deus tem que estar em nós. Se nós queremos ser chamados filho de Deus, como o diabo falou aqui, se tu és o filho de Deus, eu quero saber, se você é filho de Deus, faz isso. Se você é filho de Deus,
faz aquilo. Se você é mesmo filho de Deus, faz isso outro. E Jesus sempre dizia: está escrito. Então eu preciso conhecer a bondade de Deus, os mandamentos de Deus. Eu preciso saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso entender quem é Deus, não no Espírito como Ele é. Sabemos que Ele é Espírito, sabemos que existem muitas coisas que nós não vamos conhecer aqui agora sobre Deus, mas Ele deu a conhecer. Ele deu muitas coisas, Ele mostrou para nós o conhecer, sobre a bondade, sobre a misericórdia, sobre a longanimidade, a benignidade. Deus tem tudo isso para enxertar no homem. O amor, que é o principal, é o vínculo da paz, é o amor. Se não tiver amor, irmãos, não há paz verdadeira, é uma paz falsa e mentirosa. Quando há Deus no coração do homem, há paz, ela reina no coração. Pode não reinar ao redor, mas dentro de um servo de Deus, o coração dele é pacificador, porque ele tem paz, porque o amor de Deus está nele, irmãos. Não tem como ter paz, dizer que tem paz sem o amor de Deus. O mundo, olha para cá, o mundo todo, a vida toda, desde aqui, da queda do homem, o mundo está falando de paz, e nós não vemos nada disso. Nós vemos guerra, morte, destruição, e a sociedade, a mídia toda dizendo: não, se for fazer isso vai trazer a paz, se fazer aquilo outro vai vir a paz, se fizer tal coisa aí vai reinar a paz. Vai reinar nada, coisa nenhuma. Essa paz que o mundo não conhece só é adquirida através da pessoa bendita de Jesus Cristo. É só Jesus que pode dar a paz para o homem. O mundo não tem paz, e não adianta maquiar, não adianta maquiar essa paz, que é uma paz falsa, mentirosa. No mundo não tem paz. No mundo nós não vamos ter paz, irmãos, mas em Cristo, sim. Essa paz, ela vem, ela reina dentro de nós, e ninguém pode tirar essa paz. Aleluia. Que está dentro de nós. Então, nós vemos que o homem, nós como ser humano, nós precisamos conhecer, irmãos, sobre a queda do ser humano. Quando se fala homem, humanidade, se refere a mulher, a homem, não se refere a gênero masculino, feminino. Quando se fala ser humano, é todo ser humano da face da terra, é homem, é mulher, é criança, é todo ser humano. O mundo ficou contaminado, o mundo está contaminado com o pecado de Adão e Eva. E aí, nós precisamos saber por que Adão e Eva pecou. Qual foi o indício? Como começou o pecado de Adão e Eva? É bem longa a história, não vai dar para falar muita coisa, mas é muito bom aprender sobre isso. Porque, irmãos, quando eu comecei a estudar sobre isso, aprender sobre a queda do homem, eu comecei a olhar para mim e sentir o miserável homem que sou. Eu não consigo olhar para as pessoas e julgar, porque não dá para julgar ninguém. Então, primeiro julgar a mim mesmo. Aleluia, Miserável homem que sou. Se Deus não habitar em mim, irmãos, se o Espírito de Deus não habitasse em mim, eu não teria esse caráter que eu tenho aqui, que você tem aí. Não adianta, irmãos, o homem é miserável,
O ser humano, ele é miserável. Nós temos que reduzir a nossa imagem humana, não a imagem de Deus. Como homem de Deus, como mulher de Deus que você é, aí é diferente. Porque a imagem de Deus está em você. O caráter de Cristo está dentro de você. Amém. Então as coisas boas estão dentro de você agora. Mas por quê? Por quê? Por quê? A gente tem que fazer perguntas. Você tem que fazer pergunta para você mesmo. Eu tenho que fazer pergunta para mim mesmo. Por quê? Por que agora está diferente? Eu me esforcei para fazer isso. Eu me esforcei de alguma forma para chegar a isso, a salvação, a uma mudança interior. O que aconteceu para que essas coisas, o velho homem, ele ficasse enterrado lá nas águas, ou ficasse crucificado lá na cruz? O que nós fazemos dia a dia para que a nossa carne ela não tome conta do Espírito? O que nós fazemos no dia a dia para que a nossa carne seja crucificada lá na cruz do Calvário, que era para estar lá, cada um de nós ser crucificado na cruz? Mas não foi nós que fomos lá ser crucificados, alguém foi lá, e esse alguém é o justo, é aquele que não pecou, é aquele que em todo o tempo viveu 33 anos aqui na face da terra, não houve pecado nele, nem no nascimento, porque ele não nasceu da vontade do homem e da mulher, porque se tivesse nascido da vontade de José e Maria, ele não seria perfeito. Então nós não somos perfeitos. Então nenhum de nós temos que bater no peito ou se gabar de que somos alguma coisa aqui na terra. Se eu sou alguma coisa, se você é alguma coisa, é porque Cristo te fez alguma coisa. É porque Cristo te fez, é porque Cristo te formou e te fez como filho de Deus a partir do momento em que você o aceitou como Salvador e foi liberto do poder do pecado. Glória a Deus! Nós precisamos reconhecer aí essa queda do homem, essa imagem que foi rabiscada, a imagem do homem, a imagem perfeita de Deus no homem, ela foi manchada com o pecado. E por quê, irmãos? Nós temos que olhar para o Jardim do Éden. Vocês notam que o Jardim do Éden era um paraíso. Vamos chamar de paraíso lá. Foi fechado, foi lacrado, tem anjos lá, para o homem não voltar lá, naquele lugar. O homem não podia voltar mais para aquele lugar, porque aquele lugar já não era mais dele, porque ele já não era mais digno daquele lugar. Lugar, irmãos, onde o homem tinha tudo para comer, tinha a água para beber. O homem tinha contato com Deus de manhã e na virada do dia, à noite. Deus ia falar com o homem falava com Deus frente a frente. Adão tinha um privilégio muito grande de falar com Deus face a face. E aí vem o tentador, aí vem a tentação. E como Deus disse, ela não coma, não é para comer, era só uma árvore, era só mais um fruto, porque eles tinham vários frutos que eles comiam e bebiam lá, comiam do que eles tinham. Deus tinha preparado tudo para eles, mas não toque, não é para comer da árvore da vida, que estava no meio ali. Então vamos lá. É a mesma coisa do céu, né? A primeira queda, na verdade, não foi aqui. Essa foi a queda do homem. Mas a primeira queda foi no céu. Irmãos,
O lugar é perfeito. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, aproveitando. Não é o lugar que nos faz perfeito, porque se fosse assim, o diabo não tinha caído do céu. Amém. Porque lá é perfeito. Aleluia, Jesus. Se fosse assim, Eva e Adão não tinha caído no jardim do Éden, porque lá era perfeito. Não é o caso do lugar, não é onde eu estou, é quem eu sou, Aleluia. é quem você é. Glória a Deus. Da glória, irmão. É quem você é diante de Deus. Porque você pode estar em todo lugar, em qualquer lugar, se Deus te levar, ou em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas se você tem o caráter de Deus na tua vida, e não negue a Ele por nada nesse mundo, é você que faz o lugar, não é o lugar que faz você. Acho que vocês estão entendendo aqui agora. Porque tem gente pulando demais, correndo demais para um lugar, para o outro, e achando que o lugar vai cuidar dele, ou vai fazer ele ficar melhor, ou ser melhor. Não, meus irmãos, quem faz nós melhor ou transformado é Deus, aonde quer que eu estiver, onde você estiver. Quem está entendendo? Não há melhor, não há melhor. Há sim pessoas que maqueiam, há sim pessoas que parece que é, mas não é. Mas isso aí não depende de eu julgar nem você, é Deus que julga perfeitamente, com perfeição. Quem está me entendendo? Então vamos aqui, vamos olhar, vamos para a queda. A queda do homem foi através do orgulho. A queda de Satanás foi o orgulho, soberba. Soberba, ela precede a ruína. O diabo se ensoberbeceu, ele foi soberbo, porque ele estava lá no céu, ele era comandado por Deus, como todos os anjos, mas ele não queria ser comandado. Ei, nós temos tantos líderes por aí, chamados líderes, que não querem ser comandados, só quer comandar. Ele gosta de falar, gosta de botar, falar de tudo, autoritários, mas a hora dele obedecer, não obedece, ele só fica falando que os outros têm que obedecer, mas ele mesmo não obedece. Isso não é liderança. Tem líderes que falam: você não pode ficar fazendo isso, você não pode ficar fazendo aquilo, você não pode fazer aquilo outro, você não pode fazer isso, aquilo. Aí ele vai lá e faz, é pior. Isso não é liderança. Não vai entendendo isso aqui. O orgulho, irmãos, ele vai preceder a ruína, mas aqueles que sumiram recebem a exaltação. Aleluia, Jesus. O diabo, ele não quis, ele estava no céu, tudo perfeito ao seu redor, Deus perfeito, Pai, Filho e Espírito Santo juntos, ele perfeitos, e ele, no seu coração, ele desejou ser maior do que Deus, e ele achou que ele ia conseguir. E sabe de uma coisa, que Deus é Deus tão justo, o nosso Deus é tão justo, que Ele não precipitou ele no instante. Deus deixou até ele formar a terça parte dos anjos para ele. Nossa, que tremendo, hein? Que bichinho danado, soberbo até o último.
achando que ia ser maior do que Deus, e ainda conseguindo a terça parte dos anjos. Que os anjos estavam diante de Deus, conhecendo a perfeição de Deus, conhecendo o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Eles foram ouvindo, olha para você ver, até no céu, irmãos, um lugar de paz, de gozo, de alegria, um lugar que somente coisas boas, puras. Mas aí ele se ensurdeceu e levou a terça parte dos anjos comigo. E Deus ficou lá com a parte dos anjos que não aceitaram essa soberba. Os anjos continuaram servindo a Deus, alguns anjos, né? Continuaram servindo a Deus, e o diabo arrastou a outra parte. Onde está esses anjos? Ó, não está no inferno não, tá? E o que eles fazem hoje? Tenta. O mundo jaz no maligno, não tem preocupação. Agora o que eles vêm tentar agora é contra os filhos de Deus. E os filhos de Deus estão preparados? É uma pergunta. Nós estamos preparados para as tentações? Ou não? Ou estamos aí à mercê das tentações? Nós estamos vendo igrejas, irmãos, sendo divididas. Dentro da igreja, pessoas dividindo a igreja, dentro da igreja, aí dizendo: eu sou de Deus, eu tenho os dons do Espírito Santo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou, e sinais acontecendo, e as pessoas seguindo um ao outro, e dizendo: não, Deus está na vida daquele fulano, só pode ser Deus para fazer tal coisa. E aí fulano ensina coisas heréticas, dão ensinamentos heréticos, dizendo que para exercer a fé precisa fazer tal coisa, para exercer a fé precisa pular uma piscina d'água, para exercer a fé precisa por causa de um papel. E as pessoas não lêem a Bíblia, não estudam, e diz que a teologia é do diabo, que não presta ficar estudando, cai da fé, vai e continua ouvindo pessoas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e nós achando que nós estamos tudo bem, maravilha, estamos fazendo a coisa certa, e muitas vezes errando e não colocando a vida no altar de Deus. Irmãos, é sério isso que eu estou falando para vocês. E aqueles que pregam a verdade, que mexem muito com o interior do homem, que mostra biblicamente que o homem é pecador desde a queda de Adão e Eva, muitos acham que nós somos os falsos, que nós estamos pregando porque nós fizemos teologia, e que nós estamos pregando as coisas aqui, mudando o comportamento de alguns irmãos, querendo mudar a estrutura da igreja. Tem pessoas que pensam assim, e não é desse jeito. O que precisa mudar na igreja é a soberba que está entrando na vida de muitos crentes, e não estão entendendo. E às vezes acha que está fazendo certo e fazendo errado. E o diabo aplaudindo muitos crentes, dividindo a igreja, batendo palma para muitos cristãos, por falta de conhecimento, estão errando. E estão levando muitas pessoas a errar também. É sério, por isso que eu estou falando dessa forma, é muito sério. Aleluia. Eu preciso todo dia analisar a minha vida. Eu preciso todo dia olhar para dentro de mim e dizer: eu tenho dentro de mim um
um homem caído, e eu preciso fazer com que esse homem caído não volte. Porque, irmãos, olha, disfarçar é muito fácil. Agora, ser verdadeiro, falar a verdade, aquilo que está dentro de nós, é como aconteceu com Jesus. Ele foi à morte. Sabe por quê? Jesus não concordou com a religião da época. Tem gente que anda mais religioso do que cristão. Sabe por quê? Porque acha que porque está fazendo tal coisa, está indo para o céu. E está errando, porque tem muita coisa que tem que mudar. Tem muita coisa que tem que mudar. Isso não vem de fora, vem de dentro. Tem muita coisa para mudar dentro do ser humano. E uma delas é a soberba, porque o soberbo vai cair. Uma hora ou outra, o soberbo ele não vai existir. Mas aqueles que se humilham como? Se humilham para Deus, esses serão exaltados por Ele. Aleluia, Jesus. A humildade, após a humildade vem a honra. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus, Ele honra os seus filhos. Deus honra seus filhos, aqueles que estão aí andando conforme a vontade de Deus. Entende bem o que eu estou falando. Não estou denegrindo imagem de ninguém aqui. Imagem de nenhuma pessoa. Vocês não ouviram falar de pessoas. Mas o ser humano em si, ele precisa ter uma mudança. E essa mudança não é uma mudança metade por metade, é radical, é por inteiro. É nascer de novo. Nascer de novo é o quê? Então esse ser humano, o ser humano pecador, não tem como se melhorar nele. Oi, Jesus. Tem como melhorar o homem pecador, ser humano pecador, se não houver um novo nascimento? Ele vai ter que nascer de novo. Glória a Deus. Oh, Jesus. Pastores, eu vou falar, explica bem aí o negócio. É o ser humano caído, ele não tem como restituir ele. Aquele ser humano vai ter que morrer. Vocês estão entendendo bem? Olha como que é mais grave do que às vezes a gente pensa. Não tem como refazer o velho. Tem como remendar, colocar, vai rasgar de novo. Não está entendendo? Está entendendo ou não? Tem que voltar ao ventre da mãe, nascer, é isso? Quem falou isso foi Nicodemos. Nicodemos era um homem sábio, sábio nas letras, né? Mas não entendia as coisas de Deus. Mas Jesus disse para ele: não, Nicodemos, você é mestre de Israel, você é estudado aí, não sabe disso, rapaz. Quer dizer, do jeito que você está aqui, não vai continuar. Se você continuar assim com essa forma sua, não vai dar certo. Você não vai alcançar o objetivo da salvação. Você vai ter que nascer de novo. Agora, não mais da carne. Agora é do Espírito. Você vai ter que nascer da água e do Espírito. Você vai ter que nascer da água pela palavra de Deus, que a palavra de Deus é a água viva, ela que limpa, ela que purifica, ela que transforma. E aí agora você não vai ser mais do ventre da sua mãe, você vai nascer da água e do Espírito. Então a partir desse momento você tem que ter uma mudança radical. É uma conversão 360 graus. Você estava indo para o caminho da morte, porque o salário do pecado é a morte, porque você nasceu da carne, você está vivendo uma religião e não vivendo uma vida verdadeiramente para Cristo. Agora você vai ter que fazer uma mudança e voltar a servir. Agora você tem que servir a Deus. É a transformação da água para o vinho.
Quem está me entendendo? Aleluia, Jesus. Dá para entender aí, meus irmãos? Glória a Deus. Porque como que eu entendi isso? Como que eu entendi biblicamente? O homem tem que reconhecer os seus próprios pecados, os seus próprios erros, as suas próprias falhas. Enquanto o homem não olha para lá, para os seus erros, ele ainda continua sendo homem